Mas nós vamos, então, começar. Vamos trabalhar. Eu vou pedir o Jefter fazer a oração inicial. Bom, Jefter. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui reunidos para falar da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que essa mensagem, tudo que foi instruído, ela venha ser de proveito para as nossas vidas e passar para as outras pessoas. Esse eu peço e clamo em nome de Jesus. Amém. 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 Existem algumas formas da gente dar estudos bíblicos. Eu vou falar sobre os prós e os contras, né, da gente dar com esse modelo ou com aquele modelo, né? Por exemplo, você pode dar um estudo bíblico, levar o seu computador, pegar um programa de PowerPoint que tem estudos bíblicos, levar para casa do candidato e dar os estudos bíblicos usando PowerPoint. Eu, particularmente, não acho esse método muito bom. Ele tem uma certa eficiência, mas ele não é muito bom. Por quê? Porque fica parecendo alguma coisa assim institucionalizada, né? A pessoa pensar, ele está trazendo lá alguma coisa programada da igreja dele para poder apresentar para mim, né? Se essa pessoa for uma pessoa que tem uma certa resistência à instituição, ela já vai... Não, isso aí é a sua igreja que está dizendo, né? Agora, você pode também apresentar um outro método, que é o chamado método de estudo discursivo. É você explicar para a pessoa. Você pega lá, por exemplo, o assunto da questão do ser humano na morte. Vai mostrar que a alma é mortal e é candidata à imortalidade. Você pode fazer no sentido de cursivo, do modo discursivo. Você vai explicar para a pessoa como se você estivesse fazendo um sermão. Você vai apresentando para ela o assunto. Tá? Aí ela pode olhar para você e dizer assim: poxa, esse camarada é inteligente, ele sabe muito. Mas será que isso não é da cabeça dele? Não é da ideia dele? Né? Então, esse método, ele tem uma certa vantagem, mas ele também tem um certo problema aí, porque pode criar uma certa desconfiança na pessoa. Existem dois métodos que eu acho que são os mais seguros. Dois métodos. Eu acho, principalmente para pessoas que têm uma certa resistência à, à instituição, né? Por exemplo, os pentecostais. Os pentecostais, eles gostam muito que você mostre as coisas para eles na Bíblia. Os pentecostais, eles gostam de ver na Bíblia. Então, um método muito interessante é você marcar a sua Bíblia em cadeia. A minha Bíblia, por exemplo, é marcada em cadeia. É claro, a gente se acostuma com os textos, mas você pega aqui um texto, por exemplo, as Escrituras Sagradas. Eu tenho aqui um roteirozinho de estudos da Bíblia. Então, eu pego aqui o meu roteiro, já está marcado, desmarcado direitinho, né? Vamos pegar um tema aqui, um tema qualquer. Vamos ver aqui um tema. Vou pegar aqui esse tema aqui, a lei e a graça. Então, eu começo aqui com o Salmo 111, versos 7 e 8, e eu coloquei um G. Então, esse G é uma cadeia. Eu vou lá para o Salmo 111, ali eu vou apresentando. A pessoa não sabe que eu estou vendo, ela não sabe. Então, eu tenho aqui o Salmo 111, 7 e 8. Vou pegar aqui para a gente poder dar uma checada. Estou abrindo aqui a minha Bíblia no Salmo 111, 7 e 8. Estou quase lá. Vamos lá. Então, aqui, 111, verso 7 e 8. Está escrito assim: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Então, o primeiro ponto do estudo da lei e da graça é mostrar que a lei de Deus é imutável, que as suas obras são verdade, são justiça, os seus preceitos são fiéis, eles são estáveis para todo sempre. O primeiro ponto aqui para estudar a respeito da graça é exatamente esse. Aqui na minha Bíblia já tem uma letrinha G com a próxima passagem, que é Malaquias 3, versículo 6.
Aí eu vou caminhando, primeiro eu vou trabalhar a questão aqui da lei, até chegar na questão da graça. Né? Mostrando que a graça não anula os preceitos da lei. Bom, mas não é o nosso assunto hoje, né? Apenas para mostrar que de um texto eu vou para o outro. Mas, por exemplo, aqui Malaquias. Sim. Pastor, nesse caso aqui, esse G ele simboliza a questão da graça ou da Esse G continuidade? é a cadeia de estudos que eu marquei com a letra G. Essa letra G é para indicar que eu estou dentro desse tema. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, Malaquias 3,6. Vamos para lá, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Malaquias 3,6. Malaquias 3,6, o texto diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí eu vou mostrar, assim como a lei de Deus é imutável, o próprio Deus é imutável. Isso quer dizer que a lei ela é uma expressão do caráter de Deus. Se você observar aqui na minha Bíblia, aqui tem outro texto com uma letra diferente, porque é um outro assunto. Mas o da letra G vai continuar o que eu estou falando. Aí eu vou mostrar aqui que Jesus também diz que ele não muda. Vamos aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Aí eu já dei um salto lá para o Novo Testamento, Tiago 1,17. Vamos lá? Acharam aí? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, em Deus não há variação de mudança. O Velho Testamento afirma isso e o Novo Testamento afirma isso também. Depois eu vou mostrar que a lei e a graça, elas podem ser compatíveis ou podem ser incompatíveis com a lei de Deus, dependendo da situação. Aí eu vou continuar o estudo, sempre acompanhado aqui pela letra G. Então, a pessoa que estará estudando comigo, uma pessoa, por exemplo, de linha pentecostal, que eu quero mostrar para ela que a lei não é anulada pela graça e que elas trabalham juntas. Se eu estou trabalhando só com a Bíblia, isso vai dar confiabilidade, porque ele está dizendo, ele está me mostrando na Bíblia. Ok? Mas se ela não for uma pessoa que tenha, assim, não tenha essa exigência de que você não pegue nenhum material impresso, né? E eu tenho observado o seguinte, a grande maioria das pessoas não importa que você leve um material impresso para ela. Ela não se importa. Olha, eu gostaria de fazer um curso bíblico. Então, para uma pessoa, como eu falei para você, uma pessoa de linha pentecostal, que ela tem um pouco mais de resistência ao pensamento de outras igrejas, principalmente se for um adventista, você vai usar o estudo em cadeia na Bíblia. Mas se for uma pessoa que não tem essa exigência, uma pessoa que tem assim um espírito um pouco mais aberto, você pode usar um curso bíblico. Até porque ela vai dizer, escuta, se eu vou fazer um curso bíblico, onde é que estão as lições? Não é? Então, eu desde quando eu era muito jovem na igreja, que eu trabalho com fascículo. Então, aqui nós temos o Ouvindo a Voz de Deus. Você pode usar Ouvindo a Voz de Deus, você pode usar Ensinos de Jesus, a Bíblia fala. Nós temos vários cursos bíblicos que a gente pode usar. Esse curso também é um curso recomendável. Eu gosto muito dele. Você diz, por que ele é recomendável? Eu não sei, esse curso aqui que está na minha mão, Ouvindo a Voz de Deus, eu não sei se você observou, você não precisa deixar o livrinho com a pessoa, porque ele é destacável. Já observou isso aqui, Marcos? Já, né? Ele é destacável. Exatamente. Então, exatamente. A primeira parte, a gente assim, mas ela vai ficar com você. Isso aqui vai ficar com você. O que você vai fazer é o seguinte: a pessoa aceitou o estudo bíblico, você chegou numa casa, ofereceu um estudo bíblico, faz o primeiro com ela. Faz a leitura do comentário e diz para ela o seguinte: olha, esse estudo bíblico, ele não está aqui sendo dogmático. Não é um estudo dogmático, não é um estudo de qualquer igreja. É claro que a igreja adventista, se você tiver a liberdade de dizer para a pessoa, você pode dizer, não, nós produzimos o impresso. Mas esse estudo não é um estudo adventista, ele não é um estudo batista, ele não é um estudo assembleiano, nem metodista. Ele é um estudo da Bíblia.
E por que eu posso garantir isso para você? Porque ele é um estudo em cadeia. Ou seja, ele vai tratar dos textos bíblicos que abordam a respeito de um só assunto. Por exemplo, a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar aqui nesse estudo bíblico tudo aquilo que a própria Bíblia fala a respeito de si mesma. Então, quando você estiver estudando com a pessoa, dá uma lida na introdução para que ela também tenha interesse de ler. A Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca, até porque a palavra Bíblia a gente sabe que é uma coleção de livros, né? Composta de 66 livros, escritos por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações, durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida literalmente em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro? O que torna a Bíblia um livro especial? De onde vem o seu poder? Que valor ela tem para as pessoas atualmente? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Então você lê com a pessoa. Se você já souber esse texto aqui de cabeça, pelo menos a essência dele, aí você fala para a pessoa. Mas é bom sempre você ler para que ela tenha interesse de ler os textos intermediários aqui. Aí você começa. É bom que a pessoa tenha uma Bíblia na mão no primeiro estudo. É importante você ter um pouco de paciência para que a pessoa acompanhe os textos. Muitas pessoas não vão saber manusear a Bíblia. Muitas pessoas não vão saber. Então você vai pegar a Bíblia e vai mostrar para ela. E ali a Bíblia é composta de 66 livros. Cada livro é formado por capítulos e versículos. Então você vai explicar para a pessoa que o capítulo é o número maior, estou em Gênesis aqui, Gênesis capítulo 20, e o versículo é o número menor, verso 4. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, etc. Então, mostra para a pessoa, capítulo é o número maior e versículo é o número menor. Então, mostra para a pessoa, né? É importante que ela saiba isso. Se ela disser assim, se ela for uma pessoa de orientação católica, ela diz assim, mas a minha Bíblia católica tem mais do que 66 livros. Aí você vai dizer para a pessoa, porque essa pergunta, dependendo da sua resposta, ela pode fechar a porta para o estudo bíblico. Ok? Pode fechar a porta para o estudo bíblico. O que você vai dizer para ela? Você vai dizer para ela o seguinte, a Bíblia católica contém esses 66 livros da mesma forma como a Bíblia protestante. Só que ela tem alguns livros a mais. E a hierarquia católica, quando você fala hierarquia católica, quer dizer, os prelados católicos, os líderes católicos, chamam de deuterocanônico. Aí você explica para ela que a palavra deutero significa segundo, né? Deuteronômio, a palavra deuteronômio significa nome, quer dizer lei, nomia, lei, e deutero significa segundo, ou uma repetição. Então, Deuteronômio significa repetição da lei, porque ela foi dada em Êxodo, mas ela é repetida lá nesse livro que ficou chamado de Deuteronômio. Então, Deuteronômio significa repetição da lei. É uma coisa que vem segundo, que vem depois. Então, a Igreja Católica, ela chama esses livros, esses acréscimos, de deuterocanônicos. Quer dizer, uma segunda linha, uma segunda classe de canônicos para a Igreja Católica. Agora, os protestantes não utilizam, eles usam só os 66. Entendeu? Aí você não ofende aquele que é católico, ele vai entender, né? Mas por que a Bíblia de vocês não tem? Aí você vai dizer, vocês tiraram esses livros da Bíblia, né? Aí você vai explicar, não. A Igreja Católica também não utilizava esses livros até o período do Concílio de Trento. A Igreja Católica introduziu esses livros apenas depois do Concílio de Trento, porque o Concílio de Trento ele foi um concílio para contra-reforma, para combater a reforma. E a Igreja Católica tem algumas tradições que não podem ser balizadas, elas não podem ser sustentadas por esses 66 livros.
mas podem ser sustentados por esses outros livros, que são os deuterocanônicos, conforme a Igreja Católica chama. Então, ela introduziu esses livros para poder sustentar algumas doutrinas que não são sustentadas por esses 66 livros. Você fala assim com calma, né? Sem ofensa. É muito importante isso. É muito importante, quando você for dar um estudo bíblico, você jamais criticar a religião do outro. De forma alguma. Se você estiver falando com alguém da Assembleia de Deus, estudando com alguém da Assembleia de Deus, e surgir um assunto sobre os batistas, sobre os testemunhos de Jeová, sobre os mórmons, sobre os presbiterianos, não fale mal. Os membros da Igreja da Assembleia de Deus, eles têm uma orientação arminiana. No pensamento deles, cada ser humano faz a sua escolha por ser salvo ou não. Então, eles acreditam no livre-arbítrio, que é um pensamento parecido com o nosso adventista. Já os batistas e presbiterianos acreditam na predestinação, que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. Isso é um assunto de debates entre eles. Então, se você estiver falando com alguém que é da Igreja da Assembleia de Deus, ele diz, porque esses batistas ou esses presbiterianos, você não entra na discussão, entendeu? A gente diz assim, é por isso que nós estudamos a Bíblia, para que a gente possa entender o que Deus espera de nós, qual a vontade dele para a nossa vida, para a gente não cair em determinados equívocos e tal, entendeu? Mas você não fala mal de ninguém. E vocês adventistas? Nós pensamos iguais a vocês, a gente acredita no livre-arbítrio, que Deus já predestinou todos para a salvação, agora nós temos que fazer a nossa escolha por ele e tal, né? Aí você se coloca no terreno comum, você já abre, né? Agora, se for o contrário, e se tiver ali um presbiteriano, você quer estudar com ele, ou um batista, como é que você faz? Você não vai entrar em discussão, não é? Você vai entrar em discussão. Você vai olha, esse assunto é um assunto muito difícil. E eu acho que a gente deveria deixar esse assunto lá para o final, bem para o final mesmo. Para dizer a verdade, eu nem sou a pessoa mais indicada para estudar sobre esse assunto com você. Eu teria que ver alguém lá da minha igreja, lá, né, para conversar sobre isso. Mas esses assuntos que eu trouxe aqui, esses aqui eu sou capaz de estudar bem com você esse assunto, né? E a gente pode começar. Aí você, então, você dá seguimento. Quando você for estudar a Bíblia, certifique-se de que o seu aluno, ele tenha uma Bíblia na mão. Marcos está com a Bíblia na mão, então você faz a pergunta para ele, né? Vamos fazer aqui a primeira pergunta. Como Jesus considerava a Bíblia? Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Você pode ler, então, Marcos, para mim, esse texto? João 17, verso 17. Aí vamos supor que ele está com a sua Bíblia aí. Vamos supor que você está lá uma família, você tem um pai, um filho, você tem um amigo junto lá, né? E aí uma outra coisa, você pergunta para a pessoa, você quer ler? Você gostaria de ler? E às vezes a pessoa não sabe ler direito, ela vai dizer que não. Se ela diz não, e você está sozinho com ela, você diz assim, então eu posso ler? Não é? Aí ela diz, pode. Aí você não lê na sua Bíblia. Então você pode me emprestar a sua Bíblia? Aí você vai ler na Bíblia da pessoa. Por quê? Que ela vai dizer, bom, ele está lendo a minha Bíblia. Se ela não sabe ler direito, você está lendo a Bíblia dela. Entendeu? Mas se você perguntar para ela assim, você pode ler? Ela diz assim, eu posso sim. Então você deixa ela ali. Vamos lá. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí você pergunta para a pessoa que está do lado. Você entendeu o que está escrito ali? É Jesus que está falando. Então lê de novo, por favor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então essa foi a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou ao Pai e pediu que o Pai santificasse os discípulos na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então entendeu? O que o texto está dizendo? A palavra de Deus é a verdade. Entendemos isso?
Então, a palavra de Deus é verdade. Ou seja, tudo aquilo que nós estudarmos aqui na palavra, a gente pode ter a segurança, segundo o que o Senhor Jesus Cristo falou, que a sua palavra é a verdade. Então, vamos passar para a segunda pergunta. Jefter, você pode ler? Você quer ler o texto? Muito bem. Então, tá bom. Então, você permite que ele faça mais uma leitura? Então tá bom. Vou pedir lá o Marcos para que ele faça, então, a próxima leitura. E a pergunta é: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia, do que eles necessitam para entendê-la? Vamos para Atos, capítulo 8, verso 26 a 31. E eu vou fazer a pergunta para o adolescente aqui da casa, né? Você quer responder essa pergunta? Você quer responder? É Renan o seu nome, né? Isso. Renan, você que é o jovem aqui da casa, você quer responder a pergunta ou não? Não? Mas se você entender, você responde? Então tá bom. Então vamos... Seu pai aí vai fazer a leitura, tá? E aí, se você entender, você responde. Vamos lá. Atos 8, de 26 a 31. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Leu até o verso 31. Então a pergunta é: qual a situação de muitos estudantes da Bíblia? Do que eles necessitam para entendê-la? Então agora eu gostaria que o seu Marcos completasse a frase aqui no fascículo. Ele vai estar com o fascículo, né? Aqui: estudam e não compreendem. Está certíssimo. E a segunda? Para atendê-lo quem precisa o quê? Agora para o adolescente aqui, para o Renan. Explicar. Olha, certíssima a resposta de vocês. Essa é uma família muito inteligente, né? Bom, então, eu observei que vocês estão bem atentos. Isso é muito bom. A terceira pergunta é: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Essa aqui é mais fácil de responder porque é com falso ou verdadeiro, VOF. Lucas, capítulo 24, verso 27. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Eu vou esperar o seu Marcos ler Lucas 24, verso 27. E aí, então, faremos as alternativas. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Bom, deixa eu explicar para vocês o contexto. Jesus estava na estrada de Emaús, ele havia ressuscitado e ele se encontrou com alguns discípulos, 2 discípulos. E ele então perguntou para eles, né, o que estava acontecendo ali, né? E eles disseram assim: tu és um estrangeiro, não sabe o que está acontecendo, que o varão aprovado por Deus, Jesus, foi crucificado e tal, está todo mundo triste. E aí então Jesus começa a explicar para eles, começou a explicar para eles, através das Escrituras, aquilo que eles precisavam saber. Como é que foi o texto? Como é que o texto diz lá, Lucas 24, 27? Lucas, pode ler de novo? E começando por Moisés, só um pouquinho. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui.
Começando por Moisés, começando pelos livros de Moisés. Quais são os livros de Moisés? Gênesis, isso, Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Moisés ainda tem o livro de Jó, que ele escreveu, não é isso? E ainda tem o Salmo 90. Né? Então, começando por Moisés e depois discorrendo por todos os profetas, são os profetas maiores e menores. Então, os profetas maiores, vai pegar Ezequiel, Isaías, Jeremias, e os profetas menores, Abacuque, Joel, que são aqueles pequenininhos. Né? Então, começando lá pelo Pentateuco, discorrendo pelos profetas, expõe-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, aí Moisés e os profetas, eles estão representando toda a escritura do Antigo Testamento. Então, Jesus começou a explicar para aqueles dois discípulos o que o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus. Então, seu Marcos, a família aqui, o Jefter e o Renan, eu gostaria de dizer para vocês que, a partir desse texto, que o próprio Senhor Jesus Cristo está dando valor ao Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele deve ser estudado para que a gente possa compreender o ministério de Jesus. Ele está dizendo isso. Não, mas não é bom? Olha que interessante, olha, né? Esse adendo. É no adendo ali que você vai fazer a pessoa raciocinar. Então, agora nós vamos preencher aqui com o falso ou verdadeiro. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Baseado nesse texto. Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Falso ou verdadeiro? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. É falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Buscar outras passagens que explicam o assunto. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. É falso. Então, sempre quando nós vamos estudar a Bíblia, seu Marcos, Jefter, Renan, nós devemos antes fazer uma prece ao Senhor, orar a Deus e pedir a Ele que Ele nos abençoe para que a gente tenha compreensão daquilo que Ele quer que nós saibamos. Como nós fizemos aqui no início. Eu não pedi você para orar? Para pedir a orientação do Espírito Santo. E a última alternativa, então até agora tivemos apenas um F. A última, estudar um assunto ao longo das Escrituras, está certo? Está certo. Estudar um assunto ao longo das Escrituras. Então vamos passar para a próxima pergunta. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? João 5,39. Agora aqui é para que a gente possa fazer alguma complementação. Vamos complementar. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a palavra testificar é a mesma coisa que dar testemunho. Se você tiver uma Bíblia revista e atualizada no Brasil, e os evangélicos normalmente têm, algumas Bíblias dizem assim, porque são elas que dão testemunho de mim. Testificar é a mesma coisa que dar testemunho. Então, vejam, através da Bíblia encontramos a vida eterna. Ok? A vida eterna. Ela testifica de mim, aí quem é? Ela testifica de Cristo Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Seu Marcos concorda com isso? O jovem Renan também? E o jovem Jefter também? Olha que maravilha, uma família realmente muito especial, né? Especial. Eles são muito legais, muito legal. Tá? A quinta pergunta, que outro benefício prático podemos ter ao examinar a Bíblia? João 8,32. É um texto muito conhecido. Alguns evangélicos vão saber de cor, né? Vamos recitar para vocês. João 8,32. João 8,32. O jovem Jefter já está até agora mais desembaraçado, já até melhorou a coragem para poder ler. Maravilha.
O jovem foi criado na Bahia, né? Eu percebo assim pelo sotaque. Eu gosto desse sotaque, viu? Me alegra o coração. Muito bom. Já ouvi pastor falar desse verso, conhecido mesmo, já vi alguns pastores falando. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade bíblica nos liberta. Aqui está assim, a verdade bíblica, tracinho do pecado. A verdade bíblica nos liberta do pecado. Vocês deveriam ter mais, pelo menos um aqui para acompanhar, né? O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João 16, versículo 13. Continuando. Vamos continuar. Quem inspirou os profetas ao escreverem a Bíblia? Segunda carta de Pedro 1, versículo 21. Agora, esse aqui é para completar mesmo. Segunda carta de Pedro 1, 21. Eu vou apresentar a lacuna aqui, vocês vão lendo comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Quer ler o jovem Renan? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então vamos completar. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Algumas pessoas dizem assim, essa parte da Bíblia é inspirada, essa não é. Você sabe, seu Marco, tem pessoas que dizem que o Antigo Testamento não tem mais validade. Então, vamos ver o que a própria Bíblia fala a respeito desse texto aqui. Vamos lá. Quanto do texto é inspirado? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É para a gente marcar VOF, ou seja, verdadeiro ou falso. Cuidado com essa Bíblia, jovem Renan. Essa Bíblia aí só falta falar. Hein? 2 Timóteo 3,16. Pode ler? Leiamos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bom, o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, o Novo Testamento ainda não estava formado. E eles, como nós vimos o Senhor Jesus Cristo falando, eles se estribavam e se apoiavam muito no Antigo Testamento. O Novo estava começando a formar, mas não estava formado ainda. Então, quando ele diz toda a Escritura, ele está se referindo a toda ela. Não é isso? Tanto a do Novo quanto a do Antigo Testamento. Então, eu vou aqui passar para vocês as alternativas. Se é falso ou verdadeiro, vocês vão responder. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Antigo Testamento? É falso. Somente o Novo Testamento? É falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? É verdadeira. Vocês estão de parabéns. Aqui tem uma notinha que diz assim: segundo esse texto, a palavra de Deus é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Pela leitura das Escrituras, nosso caráter é transformado. É transformado à semelhança daquilo que as Escrituras nos ensinam. A oitava pergunta, nós já estamos já quase chegando no final, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Você sabe, jovem? Qual a parte da Bíblia que não foi? Aliás, eu vou dizer para vocês, vocês vão se assustar. Né? Vocês acabaram de ler alguma coisa e vocês vão se assustar. Mas é a única parte da Bíblia que não foi inspirada. Está, olha, eu sei que vocês estão curiosos, está lá em Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, 18. Quem achar primeiro pode ler. Êxodo 31, verso 18. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, Tábuas do testemunho, tábua de tábuas pedras, de pedras, escritas pelo escritas dedo pelo de dedo Deus. de Deus. Então, os 10 mandamentos foram escritos
Pelo dedo de Deus. Então a pergunta é: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Os 10 mandamentos. E por que elas não foram inspiradas? Porque foi o próprio Deus que escreveu. Puxa, pastor, que interessante. Eu sempre via em novelas ou algum filme que eu tenha presenciado que tinha sido Moisés que escreveu. Nunca tinha parado para pensar que foi o próprio dedo de Deus que escreveu. Foi o próprio Deus que escreveu. Moisés foi apenas um porta-voz. Ele apenas pegou as pedras já lavradas, as pedras já escritas e levou e apresentou ao povo. Mas foi Deus que escreveu. Ele, com o seu dedo, ele tirou as pedras da rocha e ali escreveu os 10 mandamentos. Maravilha isso, né? E por isso é que ela não é inspirada, ou seja, o homem não falou, não foi o homem que falou, não foi o homem que foi inspirado para falar. O próprio Deus foi lá, escreveu e entregou. Não é? É maravilhoso isso. A pergunta 9 agora, nós vamos terminar na 10. Alguém está autorizado a alterar, a modificar a Bíblia? Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Alguém está autorizado a modificar a Bíblia? Apocalipse 22, 18 e 19. Olha, esse estudo é muito bom, nós estamos ficando... Vocês estão gostando do estudo? Tá bom o estudo? Eu gosto de perguntar isso para as pessoas. No meio do estudo eu vou perguntando, criando entusiasmo, criando assim clima, entendeu? As pessoas vão gostando disso. Uma outra coisa, se a pessoa oferecer um lanche, de preferência a gente agradece. Não precisa. A gente está mais interessado mesmo em estudar a Bíblia. Ah, mas acontece que eu preparei, mas a senhora não precisa se preocupar com isso não, que a gente vem aqui para estudar a Bíblia e tal. Mas acontece que eu preparei e tal. Aí você não tem alternativa. Se a pessoa insistir porque ela preparou, então eu vou comer um pedacinho para não fazer desfeito, né? Entendeu? Tem um suquinho e tal, você toma lá um pouquinho. A sua cordialidade, né? Exatamente, é. Mas assim, a gente evita, né? Mas olha, da próxima vez você não precisa fazer não, não se preocupa não. A gente vem de casa já alimentado e tal, entendeu? Aí quando você chega da outra vez, tem gente que é assim. Você chega da outra vez, tudo bem, eu não fiz bolo não, mas eu fiz um suquinho. Suquinho você toma. Tudo bem, a gente toma um suquinho. Entendeu? Mas assim, para a pessoa não ficar com aquele compromisso, né? Porque senão aí o dia que ela não fizer, não puder fazer, ela também não vai querer receber o estudo. Não vai? Não, hoje eu não posso receber. Então, você insiste que não precisa do lanche, tá certo? Tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 22, verso 18 e 19. Alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Pode ler? Jovem Jefter, lerá. Eu, a todo aquele que ouve as palavras do profeta, as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, qualquer que alterar qualquer coisa na palavra de Deus, essa pessoa vai receber as pragas, que são os flagelos, e não vai entrar na cidade santa, ou seja, essa pessoa não vai ser salva. Então, alguém está autorizado a alterar a Bíblia? Certamente não. Não mesmo. E aqui nós temos um texto, logo embaixo das Escrituras afirmam que Deus não muda, que a sua palavra não deve ser alterada. Está lá em Malaquias 3, versículo 6, e Hebreus 13, verso 8. Aí você pode ler o texto, né? Para complementar, a gente não precisa ler agora, mas é bom você ler o texto para mostrar para a pessoa que não precisa, né? Então tem também Tiago 1,17, como eu mostrei para vocês, né? Agora, vamos lá. A última pergunta. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Apocalipse 1, versículo 3. Como são chamados os praticantes
dos ensinos bíblicos. Exatamente isso. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está O próximo. tempo está próximo. Então, como são chamados aqueles que... Como eles são chamados, então, aqueles que praticam os ensinos bíblicos? Bem, você sabe o que significam bem-aventurados? São aqueles que têm uma felicidade plena, uma felicidade que só pode ser dada, essa é uma felicidade que só pode ser concedida pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso. Então, aqui está para completar. Bem, reticências, aventurados. Aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as coisas escritas na Bíblia. Nós temos também João 13, verso 17, Tiago 1, verso 22. Vocês podem ler depois, né, para vocês, quando a gente for embora, vocês podem dar uma recapitulada e ler esses textos depois. Tá bom? Bom, vamos fazer uma recapitulação e eu gostaria de lançar alguns desafios para vocês aqui, tá bom? Vocês vão completar comigo, tá? Vocês peguem o fascículo de vocês e nós vamos complementar. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Está lá na primeira pergunta. É a fonte da verdade. Muitos estudam e não a entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é comparar passagens sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por... Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Pessoal, seu Marcos, Jéter, jovem Renan, eu gostaria de fazer um desafio para vocês. E o desafio é: vocês gostariam de fazer hoje um compromisso de fé com relação à Bíblia? É um compromisso de fé com a Bíblia. Porque se é um livro de Deus, se é uma coisa boa para mim, por que eu vou deixar ele se empoeirar? Por que eu vou deixar ele aberto no Salmo 91 ou no Salmo 23 e usar a Bíblia só como se fosse um amuleto? Isso não é bom não, né? Você acha que a Bíblia devia ficar empoeirada? O que você acha, jovem Renan? Você acha que a Bíblia devia ficar empoeirada ali num canto? Não. Então eu vou fazer aqui um desafio para vocês. Aceito toda a Bíblia como uma regra de fé para a minha vida. O senhor aceita, seu Marco? Jovem Jefter também? Jovem Renan, você aceita? Ótimo. Então vocês coloquem aí no fascículo de vocês, coloque aí um X para marcar que vocês estão aceitando, né? Quero, a partir de hoje, dedicar tempo ao estudo diário da Bíblia. Você gostaria de dedicar pelo menos aí uma meia horazinha? Você também? Seu Marcos? Talvez um pouco mais até, né? Já está marcando. Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida, os ensinos da Bíblia. Já vou fazer o possível? Já que a Bíblia é a verdade, vamos procurar. Então anota aí, bota um xizinho. Eu vou pedir uma outra coisa para vocês. Tudo que a gente faz aqui na Terra, principalmente em relação a Deus, é algo que a gente deve firmar com um compromisso. Então, eu gostaria que vocês assinassem o nome de vocês aqui, coloquem a assinatura de vocês e datem, ok? Para quando vocês olharem esse papel, vocês saberem que vocês fizeram um compromisso com Deus, estudar a sua palavra todos os dias. Vocês querem fazer isso? Vocês não têm que fazer, mas se vocês fizerem, vai ser muito bom. Vocês vão passar a ter um pacto com Deus de ler a sua palavra e Ele vai abençoar muito vocês. Vocês serão bem-aventurados. Vocês vão ter a felicidade eterna e vão se preparar para a vida eterna. Vocês gostariam de fazer isso? Gostaria? Gostaria? Eu também. Eu já faço isso. Podemos orar então? Então, vamos orar. Eu queria perguntar ao seu Marco, ao jovem Renan, jovem Jefter, se vocês têm algum pedido especial que gostaria que eu orasse, pelo qual gostaria que eu orasse. Aí você, né, pega lá, colhe aí os pedidos da família, né?
e faz a oração. Aí a gente faz a oração. Vamos orar. Agradecer a Deus, né? Pai Celeste, eu quero te agradecer, Senhor, pela bênção de termos estudado a tua palavra e quero pedir uma bênção para cada membro desta família, os casos de enfermidade, os casos de desemprego, os casos de tristeza, que o Senhor abençoe para que tudo seja resolvido conforme a tua santa vontade. Que tu abra, ó Deus, o coração para que eles possam cada vez mais sentir o desejo de estudar a tua palavra assim como eu já faço. E que tu, Senhor Deus, nos ajudes para que um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, estejamos todos preparados para vivermos com ele no lar celestial. Neste nome maravilhoso do Senhor Jesus, te agradeço. Amém. Essa última oração sempre deve ser você que faz. E você vai pedir os pedidos e você faz. Uma outra coisa, depois da oração, não se delongue, entendeu? Depois da oração, deixa a última impressão, deve ser a oração. Marca o próximo encontro, firme o horário, procure não chegar atrasado, marque o dia. Olha, nós vamos... Esse estudo foi muito bom, vocês gostaram? Qual é o melhor dia da semana para a gente, o melhor dia da semana e melhor horário para que a gente possa estudar esse mesmo horário, esse mesmo dia? Aí deixa a pessoa à vontade, entendeu? Aí você marca, fecha o horário, cumprimenta e sai. Ok? Pastor, só um ponto em relação aos pedidos. Tenta decorar mesmo o que eles estão pedindo. Isso. Hoje em dia a gente generaliza muito, né? Abençoa a saúde de toda a família, mas tipo, tem uns que têm uns pedidos bem específicos. É Isso. bom enfatizar. Se for muito, exatamente, se possível, você anota. Anota. Se for muita coisa, anota. Mas aí você pode orar, você pode ir lendo ali enquanto a pessoa tá. Mas não esquece de nenhum dos pedidos. Exatamente. É bom falar especificamente o que está sendo pedido. É isso mesmo. É isso.